Que a paz do único e eterno Deus seja sobre a sua vida. O vídeo de hoje é uma retransmissão da live que aconteceu ontem, quinta-feira, lá no canal Quem Controla o Mundo, Pastor Eliseu Batistão. Foi um bate-papo, ele me entrevistou e a gente conversou bastante sobre muitas coisas interessantíssimas. Então eu quero compartilhar com vocês. Tivemos um problema na live, a transmissão, a internet do pastor Eliseu ficou ruim em boa parte. Teve hora que travou e teve hora assim que a gente não conseguia ver direito o rosto dele, né? Tava bem desfocado. Então eu fiz algumas edições. Claro que não tem como melhorar isso. Mas a live foi tão boa, ficou aquele gostinho de quero mais, quase 2 horas de live. E o pessoal, se deixasse, muita gente ia ficar ali, sabe? Então eu quero fazer um resumo, retransmitir quase que toda, mas fazer uma edição para tirar esses erros, esse problema que deu na internet. Eu espero que todos gostem. Por gentileza, deixa like, deixa comentário para que o vídeo possa subir aqui no YouTube. Eu vou fazer em forma de estreia, então vai ter chat. Então você participe, mesmo que você já foi lá, participe conosco de novo. Lembrando que o Superchat também está ativado. Que Deus te abençoe e que este vídeo possa trazer em tua vida mais vontade de servir a Deus. É isso aí. Fique na paz. Bom vídeo. Olá, olá, gente querida. Vamos ter um tempo gostoso aqui. Esse homem, Marcos Ribas, gosto dele. Daqui a pouquinho ele vai estar entrando aqui. Gosto dele. Sei que você que segue ele gosta dele também. Eu sei que as pessoas que seguem a mim sabem que eu gosto de gente que seja do Senhor, né? Se a gente não concordar em todas as coisas, não tem importância. Nós somos um. Nós somos um no Senhor, mas a gente concorda em praticamente tudo. É uma benção falar com esse homem. Eu gosto de ver a maneira como ele conhece o povo judeu, a língua, os costumes, a palavra. Glória a Deus. Vamos esperar ele entrar aqui. Atenção, olha, eu falando aqui. Então, tá aí. Olha ele aí. Seja Olha só. bem-vindo, pastor. Seja bem-vindo. Poxa Paz vida, seja de Deus. um prazerzão estar aqui contigo, estar aqui com os inscritos do teu canal, que também muitos são inscritos lá. Então, uma bênção de Deus para nós. Eu acho que estamos mesmo num tempo onde o Senhor está preparando a sua igreja para coisas tremendas, inclusive a volta dele, não é assim, pastor? Sim, tá chegando a hora. Chegando a hora, né? Pastor, eu queria saber, me conta aí, eu não sei direito, como é que a senhora é casada há quanto tempo? Quantos filhos tem? Se são 12, 13, 14? É que o senhor é meio judeu, né? Olha, eles tinham bastante. Diga aí, pastor, se apresenta aí para os meus inscritos que não te conhecem. Bom, então eu sou Marcos Ribas. Esse sobrenome Ribas é espanhol e é um nome que na verdade se perdeu na família. Tanto é que no registro não é esse o meu nome. No registro é bem simples, Marcos Pereira da Silva, né? Por quê? Por uma história que a gente está investigando a fundo, a família resolveu ocultar esse sobrenome Ribas, né? Tem a ver, sim, com aquela questão de judeus sefaditas, aquela coisa toda, né? Mas, por fim, então, o meu nome, eu sou Marcos Ribas, conhecido assim, eu estou resgatando por uma convicção pessoal de que Deus pediu para resgatar esse sobrenome, né? Então, a gente está ainda descobrindo tudo. Bom, tenho 44 anos. Esses dias eu vi no Facebook alguém brincando para a gente fazer o nome ao contrário, a idade ao contrário, né? O meu não dá certo, porque se virar ao contrário, fica 44 do mesmo jeito. Sou casado
É, e temos dois filhos, dois meninos, dois adolescentes, um já com Olha, que 17 e legal. outro com 14. Sou filho de pastor também, meu pai já dorme no Senhor, já faleceu, né? Uhum. Mas ele era aquele pastor à moda antiga, ou seja, ele pegou o tempo que tinha muita perseguição no país, e nós Uhum. estamos, enfim, agora nós estamos aí com o canal firme e forte, vários dos inscritos deste canal aqui, quem controla o mundo, estão lá também, e Eu sei, vice-versa. isso muito me alegra. E é isso, o Senhor está nos unindo. Mas o senhor falou que o seu pai já dormiu no Senhor, né? Sim. E eu sei que eu ouvi muitas experiências joias do Senhor, mas sabe que com o meu pai aconteceu o seguinte: eu sou médico. Deixa eu só te interromper, tá? Vamos É, lembrar que o Senhor tá lá no céu, tá bom? e você então ainda está aqui, graças a Deus. Vamos Ah, aproveitá-lo, né? Vamos aproveitá-lo. O pessoal, creio que também no seu canal me conhece, sou o pastor Eliseu Batistão. Há quase 20 anos atrás eu praticamente deixei medicina, que a igreja começou a ter muita gente, muito trabalho. E agora passei para o meu filho, eu voltei a fazer umas anestesiazinhas, que era a minha especialidade, mas coisa sem estresse, assim, para sedação para exames e tal. Não tenho mais aquele ânimo que eu tinha passar às vezes à noite fazendo uma craniotomia. Dá saudades. Mas imagino. hoje estamos no outro ponto, né? Mas deixa eu lhe contar essa história, já que o senhor falou do meu pai. Foi uma das coisas assim, impactantes. Quando eu me converti, meu pai ficava preocupado. Ele dizia assim, Beto, ele me chamava de Beto, vocês passam, às vezes, você e a Clotilde ali, eu vejo até a madrugada lendo a Bíblia. Não se fique preocupado, pode pular algumas páginas, não precisa ler tudo. E ele era tão querido, e quando eu chegava perto dele, assim, nesse assunto, ele dizia que ele sabia que quem lesse muito a Bíblia ficava louco. E um dia eu falei, verdade, papai, louco por Jesus, pai, isso é gostoso. E um dia eu passei de manhã a tomar um café na casa dele, não era meu costume. Ele estava tomando café comigo assim, e de repente ele se agarrou na mesa, fez uma cara, caiu ele mesa e tudo. Corria junto ele, tinha feito uma parada cardíaca. E ele ficou 6 dias na UTI. Quando ele saiu da UTI, eu e um médico que era meu na fé, olha que experiência, assim, para contar essa curiosidade, falou do pai e veio no meu coração isso. Daí nós chegamos, levamos ele num quarto, quando ele saiu da UTI, e esse médico era filho meu na fé e era muito amigo do meu pai. E quando a gente colocou meu pai na cama, ele já estava bem recuperado, ele fez uma parada cardíaca. De novo. Aí nós tentamos, correram, trouxeram tudo que precisava, nós tínhamos ali material, adrenalina no coração, e pai, massagem, e meu pai não voltou. Então chegou um momento, e esse doutor Paulo falou, Eliseu, ele não está mais aqui. A gente já tinha quase machucado as costelas dele. Tanto. Aí eu saí, já tinha marcas assim de hematomas. Fui pro banheiro, orei, agradeci a Deus por ele. Daí eu voltei, pastor. E quando eu voltei, eu cheguei no lado da cama dele assim, e o doutor Paulo estava com as duas mãos assim na cama ainda, apoiado na cama, olhando para o meu pai. E de repente meu pai deu um respiro e falou assim, olhou para mim, olhou para ele, pegou na minha mão e falou, eu voltei, Beto. Cara, eu não falei nada, eu voltei, Beto, como? Aí ele olhou para o doutor Paulo e falou, morri, né, doutor Paulo? Falou, oh, seu Batistão, se o senhor tivesse morrido, o senhor não ia estar aqui. Gente, meu pai desandou a chorar, ele ficou mais 1 hora chorando. Vocês não têm ideia. Vocês pensam que esse amarelo era amarelinho, o quarto? Pensa que isso é cor. As cores são vivas. As cores não são isso, não. Isso aqui tudo é sombra. E ficou assim, depois chorava. Aí um tempo voltou para a UTI, aí um tempo foi para casa. E de cada vez ele me contava algumas coisas que os anjos tinham mostrado para ele, que a igreja ia crescer muito, a gente era bem pouca gente, né? Sabe que ele viveu depois disso mais 4 anos? E quando fizemos os exames, depois estava bem complicado, a doutora fez sinal para mim olhar para o monitor, e ele era muito esperto, né? Eu olhei, aí ele falou assim, tá feio, né, doutora? Não, seu Batistão, tá tudo bem. Ele falou, você não precisa querer esconder, eu já fui espiar lá, é muito jóia. Aí fomos para a UTI, e ele sabia
a situação dele, ele pediu, Beto, só quero uma coisa. Eu quero ser recolhido por Deus lá. Isso ele já tinha sido líder de célula e tal. Eu quero ser recolhido por Deus junto com a minha família. Levei ele para casa, levei um bujão de oxigênio, levei o... E ele ficou uma semana ali, foi uma paz. Aí um dia ele tomou um copo de suco de laranja, entregou para minha irmã, deitou, virou para o lado e o Senhor o recolheu. Olha É só. coisa linda, né? A gente tem. Você falou filho de pastor, seu pai também já está na glória. É coisa linda. Eu quero realmente abençoar a todas as pessoas que já estão nos ouvindo, que elas vão ter essa alegria, em nome de Jesus, de ver os seus familiares quando forem salvos na glória. Amém, pastor? Isso Puxa vida. é uma bênção, né? O que que acontece? A saudade, ela sempre fica, e ela não passa, ela aumenta. É Né? A verdade. gente, ai, que saudade do meu pai e tal. Mas assim, a gente tá bem, porque ele deixou todos os princípios, né? Ele foi recolhido, ele está com o Senhor. Ele, inclusive, você contou, eu vou só resumir, ele teve uma experiência assim que ele morreu por há um tempo. A minha mãe, na época, achou que ele tinha desmaiado ou que ele estava dormindo. Então, assim, em resumo, o que que acontece? Meu pai, ele morreu por um momento, a gente não sabe quanto tempo, minha mãe achou que ele estava desmaiado ou que estava dormindo, mas ele falou para mim que ele se viu num lugar muito lindo, maravilhoso, ele ouvia um coral, assim, era milhões de vozes, né? Mais ao longo, e ele tentou chegar até lá, mas eu falava, como que é esse lugar? Ah, é lindo, é um paraíso. O que que é paraíso? É um jardim cercado de muros. E os muros, né, ele descrevia que era como se fosse plantações, vegetações que estavam vivas. Então ele não conseguia transpassar, passar para o outro lado. E eu falei assim, só tinha consciência de onde estava? Ele sim. Mas você lembrava que tinha família? Claro. Você queria voltar para sua família? Ele falou assim, o amor, o sentimento não muda, mas eu não queria sair daquele lugar de jeito nenhum. Olha que legal, é tão raro encontrar alguém que o pai teve uma experiência dessa. Obrigado, Jesus. Olha, a gente tem algumas coisas em comum, né? Eu quisera ter uma barba assim, mas sabe, cria muito, né? E a gente, e a gente vai conversando assim um pouquinho enquanto o pessoal está chegando. Isso também vai nos edificando, né? Vai nos edificando. Mas hoje eu tenho algumas perguntinhas assim para falar com esse irmão querido. Vamos lá. Há quanto tempo assim eu mantenho esse canal e como é que começou ele? O que que o levou a ter um canal e porque dá trabalho, né? Dá trabalho. E assim, hoje eu entendo que quando a maioria dos YouTubers fala assim, eu vou parar com o canal, eu vou. Eu pensava, isso aí é só para atrair, né, os seguidores, é só para chamar a atenção. Mas não é, não. Pelo menos eu acredito que ali 80% da turma que fala que vai parar com o canal, eles falam a verdade. Porque dá trabalho. O que que acontece? Os meus vídeos, o meu canal eu divido assim: tem live, o que mais tem agora é live, né? Eu divido em live, eu divido também em estudos, e tem o bate-papo, que é quando eu falo assim, num jardim e converso com a turma. Os estudos é o mais complicado, porque você tem que fazer toda a edição, você pega textos bíblicos, você tem que preparar uma coisa interessante para quem está assistindo, para chegar na hora, o YouTube não recomendar o vídeo. Quando eu comecei, eu não tinha intenção alguma de fazer assim um canal. Eu tinha o YouTube normal para poder assistir vídeo, abri uma conta, eu já tinha conta no Google. E aí duas coisas. Um dia eu falei assim, deixa eu fazer um vídeo, porque eu sou tecladista, então tem um programinha que você usa o teclado no computador, aí você consegue tocar, usar sons de várias marcas. E não tinha nenhum vídeo legal explicando como que usava esse programa. Então eu falei, deixa eu fazer isso. E eu fiz um vídeo e tal, postei lá, passou um tempinho, a turma, parabéns, que vídeo maravilhoso, ganhou um inscrito. Mas que raio de inscrito é isso? Eu não sabia de nada.
like, sabe? Montar canal. Eu pensei que podia soltar qualquer vídeo e acabou. Então, eu fiz esse vídeo de música, aí fiz mais alguns, porque pediram, né? Mas o que eu queria era pregar a palavra. E os assuntos que eu mais gosto de falar é dons espirituais, né? Como receber o Espírito Santo, escatologia também eu gosto de falar. Aí comecei a fazer esses vídeos, aí não chegava a 50 visualizações. Eles não. Mas tudo bem, foi o que eu fui fazendo, eu fiz tudo errado. Aí que eu fui entender a questão do canal, aí eu dividi o canal, sabe? Os inscritos que estavam lá era de música, aí eu criei um outro canal só para música. Mas, enfim, uma hora as coisas foram acontecendo. O pessoal foi pedindo essa questão escatológica, naturalmente. Aí ficou um canal onde o foco maior é falar de escatologia e tentar ajudar, né, ao pessoal com esses temas polêmicos. O que acontece? Nós estamos nessa era da internet e surge muita coisa. E aí o pessoal fica perdido. Tem gente que acha até que não precisa mais congregar, né? Então a gente está aí para tentar ajudar esse pessoal. Pastor, é muito interessante, porque, e olha, eu agora, além de ser trabalho, de tudo, e eu não aguentei. Eu abri mais um canal chamado Está Escrito. Aí o cara botou Está Escrito Oficial para fazer só estudo bíblico. Entende? Eu vi que você tem também uma parte que você só. Eu quero fazer só estudos bíblicos. Botei 2 ou 3 lá, o pessoal está se inscrevendo, pastor. Olha você aí, hein? Olha você que está nos assistindo aqui. Está escrito oficial. A minha mulher vai fazer maior parte dos vídeos lá. Espero, ela ainda não se animou muito, mas ela tem uma palavra de Deus. Mas, pastor, o senhor começou então. Já tem um pessoal tão jóia aí. E eu queria. Vamos começar alguma coisa assim. Como é que foi a sua experiência com o Espírito Santo? A minha foi sofrida. Meu nome é Batiston, tá? Não tem a ver com a congregação batista, mas eu era literalmente batista. E eu tinha gerado em mim uma dificuldade. Hoje, quase todos os meus amigos batistas daquela época são batistão também. Mas às vezes a gente tem alguma dificuldade. Eu tinha problemas desde que eu vim do seminário e estudei para padre. Aí eu era trancado. Até o dia que Deus fez um milagre maluco lá. Como é que foi a sua história? Vamos animar, porque eu sei que tem pessoas nos ouvindo e que gostariam de ter essa experiência. Olha, assim, vamos lá, né? Então, eu sou filho de pastor desde que eu nasci. Mais ou menos com 2 anos de idade, eu praticamente já tinha consciência de tudo, eu me lembro de praticamente tudo. Olha só. Com 4 anos, eu comecei a orar, a fazer as minhas orações, sozinho. Ai, Deus. E, assim, lá na igreja, então, eu era criança de tudo, né? Começava o culto, as pessoas levantavam as mãos, fechavam os olhos, e eu sentia essa necessidade. Só que eu orava com muita vergonha, porque o adulto, ele faz, eu sei que não é de propósito, mas não é legal isso que o adulto faz. A criança, quando ela canta lá na igreja e tudo mais, às vezes o adulto fica olhando e rindo, né? Sorrindo, de alegria. Mas a criança, às vezes, fica meio tímida. Então, eu orava com aquela timidez. Mas teve, com 5 anos de idade, tinha uma outra coisa. Era interior do estado de São Paulo, né? Cidade de Avaré. E a gente tava o culto lá rolando, lá dentro, e as crianças ficavam lá fora brincando na rua. Aquele tempo, né? Tranquilo. Diferente, né? Mas não sei, numa noite eu cismei, eu falei, eu preciso entrar no culto. E quando eu entrei, assim, o povo estava em oração, e eu olhei pro teto da igreja e eu vi uma chuva caindo na cabeça das pessoas. Aí eu só chorava, e a turma pensava que eu tinha me machucado, mas não, ali foi o Que poder do, experiência, pastor. né?
Então, assim, ficou marcado isso para mim. Com 9 anos, aí já na cidade de Atibaia, ali as pessoas dizem que eu fui batizado com o Espírito Santo no sentido de orar em línguas. Para mim, eu não orava, mas a turma, não, você está falando, você está orando em línguas. Então tá bom, vocês estão dizendo, aí tá bom, mas para mim, né? Então, Glória a basicamente, foi Deus. isso. Aí, na adolescência, eu fui um aborrecente, né? Eu era Que terrível, isso. sabe? Terrível. E então eu fiquei muito afastado de Deus, mas não da igreja, porque minha mãe obrigava. Ela falava: você Hum. vai na igreja. Isso foi excelente, tá, gente? Eu digo para todo mundo: a criança e o adolescente, ele não tem idade para escolher as coisas. Ele precisa de um puxão de orelha. Então minha mãe O falava: você vai. emocional dele não está pronto, né, para certas reações. Às vezes ele precisa ser conduzido. Não, Que então, bom. Olha o resultado que deu na sua vida. Glória a Deus. na adolescência eu queria ficar com os amigos na rua, sabe? Queria bagunçar. E minha mãe falou: não, você não vai. Na época a gente falava baile, né? Depois virou danceteria, hoje é balada, uma coisa assim. Então eu queria sair, minha mãe não deixava, não, você vai para a igreja. E foi bom que com quase 17 anos, né, 16 anos, Deus falou comigo e ali eu tive um reencontro, ou quem sabe um encontro, eu não sei nem dizer isso, mas Aham. ali tudo mudou. Então, eu precisava retornar ao Senhor e ali aconteceu, com quase 17 anos. Olha. Nesse retorno, só assim para concluir, era uma época que a igreja estava vivendo, era muitos Aham. sinais, milagres, né? Aquela época, não sei se você já ouviu falar do dente de ouro, acontecia isso Olha, direto. aconteceu no começo do meu ministério vários. Uma vez me pegaram no pé na rádio. Ah, doutor Batistão, isso aí só dá em rico. Aí eu, no telefone, eu falei, claro, quem sabe os pobres fossem vender, né? Olha uma bobagem assim, né? E que interessante, aquele tempo foi um tempo assim inexplicável. Hoje parece, mas foi real. Imagina aqui em Pato Branco também tinha isso, né? Mas e É, daí, pastor? Conta aí. Ei, Jesus, o que nós vamos ver ainda? Que lá foi só uma amostra. pois é. O poder de Deus se manifestava e, assim, só uma outra coisa que eu acho que vai ajudar bastante aí os inscritos, né? Quem está Uhum. assistindo, é a questão do jejum. O Senhor me chamou para pregar jejum, tá? Até hoje eu falo, estou falando até pouco no canal, mas sempre falo de jejum. Eu ainda não estava assim 100%, mas tinha 4 irmãos, na época eram irmãos, depois viraram pastores, um faleceu há pouco tempo também, mas eu fiquei sabendo que eles iriam para o monte orar, mas não era o monte vigília, era durante o dia, então era cedinho e ficar até a tarde lá. Eu falei, Olha. eu vou com vocês. Eles falaram, não, beleza, e a gente vai de jejum. Mas eu nunca fiz um jejum de o dia inteiro. Acordar cedo e ficar jejuando até a tarde, eu nunca fiz. Não sei, eu tenho fome. Aí um deles falou assim para mim: não, mas não se preocupa, não, que o jejum não é para a gente ter fome, o jejum é para a gente ter experiência com Deus. Então vamos lá, você não vai sentir fome. Pastor, eu Glória a fui, Deus. acordei cedinho mesmo, 4h30, tal, 6 horas a gente já estava no monte. Olha. Caminhada, né, até chegar lá. E aí conversamos, a gente ficava batendo papo, falando das coisas de Deus. E eu lá esperando, que hora que esses caras vão orar, né? Porque não Aham. orava, ficava conversando. Mas tudo isso já era o Espírito Santo que estava trabalhando. Aí chegou o Jesus. momento de orar. Depois que nós oramos, lemos a Bíblia, depois conversamos de novo, depois nós oramos. Ó, eu não senti fome naquela tarde, né? Uhum. E também não senti nada, porque a turma pensa que o Espírito Santo é sentir, né? E eu não É senti verdade. absolutamente nada. Só que a hora que eu fui no É verdade. culto, Não é uma coisa de sensações. não. Só que a hora que eu fui no culto, aí foi diferente. Aí as orações no culto, tudo, aí tudo muda mesmo. Então, basicamente, de lá para cá, nós estamos aí tendo muitas experiências com o Senhor. Graças a Deus. É isso.
Glória a Deus. Pois é, pastor, bom a gente conversar sobre essas coisas todas, né? É interessante, é a vida da gente. Todos nós temos umas experiências. Se a gente desse oportunidade, todos esses que estão nos assistindo teriam coisas interessantes, né? Interessantes. Mas, pastor, vamos centrar em algumas coisas mais direto com o nosso objetivo aqui. Pastor, ele está às portas, não está? Estamos aguardando ele está às portas. Não, você não sente isso? Então, pastor, Jesus está voltando, né? Está voltando. Jesus falou há 2.000 anos atrás, né? Ou quase 2.000 anos atrás. Eis que venho sem demora. Naquele tempo, ele já falou que ele ia vir rápido. E se passou ou está, né? Quase 2.000 anos. Certo. Então é óbvio que assim, nós estamos muito mais perto. E Muito assim, ao que tudo indica, nós vamos presenciar, né, a vinda dele, ou seja, seremos arrebatados. Antes disso, ao que nós entendemos, vai ter o período da tribulação, vem o anticristo, né? Nós vamos passar por isso. Mas é aquilo. Pedro diz que a gente tem que orar para acelerar a vinda do Senhor. Então, a gente não tem que ter medo de grande tribulação ou de anticristo. A gente tem que esperar a vinda do Senhor. Acelerar, inclusive, com oração, com testemunho. Mas eu acho que eu entendo aonde quer chegar a tua pergunta, né? Vamos ver, eu acho que é isso. O cenário está praticamente pronto, de todos os lados. Está praticamente pronto. Falta coisinhas só algumas coisinhas, porque que nem essa questão aí você falou aí, né, dos 5 gato, 5 gato. Não pode falar essa palavra. Estou ajudando a falar. Você tá na live, os caras olham para ti, eles não vão mexer com a minha live. Não, porque se eu falo... Mas essa é uma das coisas assim, bem características de que nós já estamos nos preparando para aquilo que eles dizem um novo normal, né? Os 5 gatos ainda não é um problema, porque ele ainda está em teste, ele ainda está falhando, não é todo mundo que tem, mas os 6 gatos, esse sim vai ser o perfeito. Então, pastor, realmente, agora, eu não sei se por aí alguém deve ter visto, porque aqui eu tive uma secretária, mas a Suzana, que hoje eu não avisei ela que ia ter a live, que está sempre aí, ela é uma cidade aqui perto, e houve há poucos dias, questão 60 dias atrás, que a secretária me disse assim, olha, eu chamei meu marido, fomos para a rua para ver o que era aquilo, uma fila de luzes subindo e não parava, e não parava, e não parava. Satélites, ela disse, nós queremos que fosse. Bem lá no horizonte, acima, aquilo subindo, ficou muito tempo à noite. Aí, no outro dia, Elon Musk dizendo que ele tinha lançado, parece naquela noite, 64 mil satélites de baixa... como é que eu vou dizer? De baixa... Não ia a grande altitude, de baixa altitude, e que ele estava preparando essa rede para que em qualquer lugar do deserto ou de qualquer ponto da selva houvesse contato com os 5 gatos. Então as coisas estão acelerando em todas as áreas, né, pastor? Então, mas o que acontece assim, nós não sabemos ainda o que pode vir. Aí alguém pode falar, mas vai vir coisas piores? Sim, porque o que está acontecendo agora ainda não é perfeito. Então, tudo, né, tá tudo um teste, que nem essa questão aí do Covid-20, né, que nem você fala, o bicho da goiaba, eles queriam ver se a enfermidade, ela existe, isso nós não estamos discutindo de maneira nenhuma. Mas o controle, eles precisavam saber até que ponto eles têm, se a população ia aceitar de boa, se ia protestar, né? Então, foi um bom teste. Estão fazendo no máximo que eles podem. E aí que vai entrar a tecnologia. Eu tenho um amigo que ele também é médico, também fala italiano, como você,
Ele veio esses dias em casa e ele me trouxe a revista super interessante de julho. E lá... Eu quero achar essa revista, já me falaram dela. Então, eu tenho a foto, depois eu te mando a foto. Eu quero ver se eu compro também. Mas ele me mostrou, ele não empresta, né? Ele mostra. Então, lá eles estão sugerindo, eles estão dizendo, diz que consultaram bastante profissionais, mas estão dizendo que a solução para a cura do bicho da goiaba e de tantas outras coisas é o tal de mexer no DNA humano. Então, por isso que a coisa vai ficar pior. O 5 gato, embora ele é muito poderoso, eu vejo que ele ainda não é tão eficaz para mexer com isso. Agora, o Elon Musk, né? Uns dizem aí que ele é reptiliano, essas coisas. Não sei, mas que ele tem alguém por cima dele, tem. Né? Haviam profecias dos filósofos aí da ciência moderna que já dizia que alguém chamado Elon iria trazer muita coisa para o mundo. Quer dizer, já ele se é um falava. playboy que fica brincando com essas coisas, tem dinheiro que não acaba mais, né? Realmente ele tem um perfil para se gastar nessas coisas. Na sexta-feira ele alegou, deixa eu lembrar agora o que ele falou tanto. Eu acho que do aparelhinho que ele põe na cabeça, aqueles fios. Né? Isso. É isso aí. É isso aí. Para o homem ser máquina também, né? Então você pode fazer um download da sua consciência, um download, não, um backup da sua consciência, e se você esquecer determinadas coisas, vai estar tudo gravado ali. Bom, as religiões, os ufólogos que acreditam, né, em seres de outras dimensões e tal, vem muito aquela mensagem da transmutação, ou seja, o corpo do homem precisa transmutar. E no caso dos ufólogos e de outras religiões, eles falam bem de Jesus, só que o Jesus deles é diferente do nosso. Aí eles dizem o seguinte, que o que Jesus falou de arrebatamento, na verdade, é essa tal de transmutação. Se faz uma experiência onde o corpo não fica mais doente, onde o corpo não morre, né? E tem gente, isso não passa pela nossa cabeça, mas tem muita gente que há muitos anos, há muito tempo, já trabalha com isso. Satanás quer mudar o nosso DNA. Não tenha dúvida. Sabe que há uns 2 anos atrás, eu conheci uns vídeos, uma cientista chamada Celeste Solon, sabe? E lá naquela época, aliás, a última vez que eu vi ela falar foi em fevereiro. Mas se procurar, tem coisas novas dela. Ela trabalhou 20 anos na FEMA e ela teve acesso a muitos arquivos. E eu lembro que ela disse naquela entrevista que, por enquanto, a gente não conhecia a realidade, o terror que seria o hidrogel do Titio Billy. Que esse hidrogel, ele tinha uma finalidade mais ou menos assim, como que você consegue hoje fazer um soja transgênico, fazer um tomate lindo, só que você vai comer, ele não tem semente, ele é transgênico, frutas sem semente, agora comprei uma tal de uva Vitória, uma delícia, sem semente, eu nunca conhecia essa uva antes. Sim. Então, que havia necessidade de fazer com que se chegasse a esse efeito no homem, mudar o DNA do homem. Daí houveram mais 2 cientistas depois que falaram isso, e agora está impressionante, porque o Titio Billy, ele tem aquela empresa dele, a Gavi, e ele está gastando bilhões em vários laboratórios do mundo. Então aqui em Curitiba, estão assim, olha, estamos fazendo a vacina, a picadinha, né? Estamos fazendo a picadinha aqui para tirar esse couve que vem aí, e olha, é de Oxford. Aí você vai procurar em Oxford qual é a empresa que está produzindo, Sociedade da Gavi e da Credit Card, certo? Gavi, Credit Card, mas uma outra que eu não lembro o nome. Por que Credit Card?
para que aqui a pouquinho a gente possa pagar coisas sem ter nada na mão. Apenas tendo aquilo que eles chamam de nanochips. É impressionante. E a maneira como eles estavam testando, e eu espero que continue assim para identificar mais, ela mostrou um tipo de um esparadrapinho que você colava ele na testa e ele desaparecia. E ele tinha 400 microagulhas que elas se transformavam e eram os nanochips, que depois, por atração, já preparados para isso, eles se juntavam em alguns pontos de cartilagens. E você nunca mais podia se livrar. E ele, esse nanochips, iria mudar o DNA do homem. Parece uma coisa estúpida, ridícula, mas são cientistas muito fortes falando. Gente muito esclarecida, de confiança. E agora, então, as pessoas da Itália, de outras partes do mundo, eu vi na Austrália uma guerra querendo que nós temos direito de ser vacinados ou não. Temos vontade e não querendo ser. Eu acho que por aí vai começar muita confusão que nós cristãos vamos ter que estar preparados. Então, a questão do cristão estar preparado, você fez uma live comigo lá no meu canal, né? E acho que 1 ou 2 dias depois você retransmitiu essa live para o seu canal. E eu assisti. Aí teve essa retransmissão, na verdade, o YouTube chama de estreia. Então, você fez uma estreia e tinha chat. Então, o pessoal no seu chat, a hora que você me explicou das nanopartículas, eles ficavam dizendo assim, se a picadinha for na mão direita ou na testa, eu não vou tomar. Querendo dizer o seguinte, se não for na mão direita ou na testa, eu posso tomar. Mas eu vejo um problema sério aí. Se essa picadinha já for esse negócio de nanopartículas, do hidrogel e tudo mais, ela não precisa ser na mão direita ou na testa. Pode ser no braço, pode ser, em outras partes do corpo, não tem problema. A questão é o seguinte, injetou isso em nós, se for eletrônico, aí eles vão vir com um aparelho como o celular e, põe na nossa testa ou na nossa mão. É a marca. Como é que eles estão fazendo na China? Eu vi filmes. Eles têm uma tatuagem eletrônica com uma enzima que, como ela produz luz, o Titio Billy diz que eles conseguiram ela do besouro e de algas, essa enzima que produz luz. Mas o besouro que ele está falando, eu fui ver, é o vagalume, tá? E isso no sangue, ele não consegue fazer nada, mas ele é colocado, essa tatuagem eletrônica, e ela desaparece na mão. Então, a cena que eu via na China era assim, o cara chegava, por exemplo, de moto, o cara fazia o sinal, parava, e ele já puxava a manga, o sujeito colocava aqui na mão, e já pode passar. Porque se o organismo da pessoa já tiver aquela vacina, essa enzima vai reagir e no aparelho, o cara coloca o aparelho, ele vai produzir uma certa imagem de estrelinhas lilás. Então, olha, isso aí pode ser. Porque uma coisa está muito certo, que é o passaporte eletrônico. Que é o passaporte pela vacina. A vacina já está chamando de passaporte, né? Picadinha, né? Está chamando de passaporte. Porque sem ela, nós estamos complicados. Não podemos ir a parte nenhuma. E tem uma coisa que talvez, puxa, desliguei meu celular. Será que eu consigo ligar de novo? Se você pegar o seu celular e você botar nos ajustes, puxa ele para baixo, tem um lista para você fazer pesquisa. Você coloca COV, antes de você botar COV, C-O-V, aparece Sim. um outro item lá. Você clica de novo, aparece um programa que está escrito assim, desativado. E aí ele faz a propaganda do programa e diz, é fácil, você tem um. Também nos outros telefones, tá? Nos últimos da Apple, eles disfarçaram. Mas esses aqui estão claros. Então, lá ele explica que você, com esse programa, em breve, você está em um lugar e num raio grande em roda de você, o teu celular comunica se alguém está te pondo em risco de você contrair essa doença de novo. Ou seja, eles vão identificar
quem não tomou essa picadinha. E se for lá na China, como é lá na China, se você passou uma barreira, não posso falar, né? Você passou uma barreira, quando voltar, você não tem aquilo, ele não te deixa mais você voltar para casa. Você é um risco terrível para a sociedade. Imagina que vai começar outra epidemia e tal. Então, eu acho que nós vamos ser muito provados nessa área. Se comprovar essa situação na mão, então fica mais clara para as pessoas que querem ver assim, certo? Mas É, a verdade é que nós estamos perto de coisas tremendas. então, o que que acontece? Se você entrar numa loja, eu estou falando assim, não agora ainda, mas vai ser fácil isso. Então, você vai entrar numa loja ou num supermercado, eles com os aparelhos vão identificar. Com o celular, que nem esse comando que ainda está desabilitado, né? No celular, você comentou agora, mas quando ele tiver habilitado, então ele vai informar, ó, cuidado que essa pessoa ainda não tomou a picadinha. Justamente. Bom, uma coisa assim, desde criança eu ouvia falar da marca, né, da marca da besta, Uhum. e a gente ficava, o que, que será que é? Então, quando eu era criança, era anos 80. Tinha o Play Center aqui em São Paulo, e para entrar nesse parque de diversões, eles carimbavam lá alguma coisa, na mão direita. Ah, será que é isso daí? Começou. Depois, nos anos 80, mais precisamente 1985 ou 86, surgiu o código de barra. E aí veio toda aquela questão, né? Tá, em 2005, por aí, se falava do microchip, biochip, da Motorola e tudo mais. Gente, hoje não importa, assim, a gente não sabe ainda ao certo o que é, mas nós vamos saber. Mas o que, que a gente já sabe que tem a ver com a saúde? Eles vão falar para a gente assim: é para o teu bem, vamos colocar em você, porque é para o teu bem. Então, isso já está claro para a gente. Então, não é uma Justamente. questão mas se não for na testa ou na mão direita, então eu vou tomar e tal. Cuidado, porque não precisa. Injeta no teu braço mesmo, vai aqui, né? Injeta Certo. aqui, passa para o corpo, e aí o aparelho vai lá na tua testa e acha o negócio lá. Justamente. Olha, é muito interessante isso. Agora, é, estamos falando nisso, tem tantas perguntas aqui para te fazer, mas a conversa está tão jóia nessas áreas também, né? Agora, digo uma coisa para você. Eles realmente preparam para que as pessoas sejam desmoralizadas. Por exemplo, sim, botaram aquela estratégia das barras com meia, meia no meio e meia no final, meia, meia, meia. Bom, todo mundo disse que esse, até eu fiquei preocupado e tal. Porém, para eles, quanto mais o pessoal dissesse que era isso, melhor, porque depois seriam desmoralizados se não fosse. E daí vieram com outras coisas para desmoralizar quem começar a suspeitar. Porém, aquilo era um princípio sério do que a tecnologia é hoje. Inclusive, eles têm dito claramente que a gente será igual à internet das coisas. Né? Isso. Olha lá, vai fazer parte, né? Homem-máquina. Você sabe que eu tenho tratado muitas pessoas em casa com esse bichinho. Muitas. Nesses últimos 15 dias aí, 20 dias, foram umas 40. E você faz o processo, entra certinho com a hidroxi, entra com a ivermectina, você entra com a azitromicina e um corticoide, dificilmente você vai precisar entrar com algum anticoagulante. Realmente é impressionante. Teve um amigo nosso que estava no hospital, olha o que eu vou contar aqui, mas o CRM vai me pegar tudo bem. E eu fui lá, entrei e ele não estava usando a hidroxicloroquina. Só que a mulher era conhecida da igreja, uma delas responsáveis, ela me ligou. Pastor Eliseu, o Marquinhos tá mal e foi reservado uma UTI para ele para ficar até amanhã cedo, eles vão colocar ele na UTI. Eu pedi para a esposa dele levar um pijama para ele e botei 6, olha só, né? Que eu tô contando. 6 cápsulas de hidroxicloroquina 400 miligramas. E disse para ele, uma agora, o certo é uma agora e uma 12 horas. Uma agora, uma 6 horas e depois uma de 12 em 12.
No outro dia ele falou, sim, lá estavam dando a ivermectina. Daí no outro dia ele disse assim, pastor, eu tenho até medo de dizer que eu estou melhor, só que eu estou sentindo o ar entrar no meu peito, mas pode ser impressão minha, estou impressionado. 4 dias depois ele estava em casa. Então a gente precisa se cuidar muito, mas a gente não precisa ter desespero agora. Não precisa entrar em desespero. Só que é uma coisa grave? É. Mas se a gente começar na fase 1 e fase 2, antes de entrar na 3, é muito fácil tratar isso. Até agora, um que mais me deu trabalho, o Kleber, se ele estiver assistindo, ele vai dizer, falando de mim. O Kleber, levei 14 dias para dar a volta completa nele. Mas é assim, gente querida, eles colocaram medo e testaram, como eu estava falando antes. Agora tem quantos milhões com a focinheira na boca? Não é? Eles conseguiram perceber que eles podem fazer o que eles querem com a humanidade quando eles injetarem medo. Por isso que a gente sempre fala, eu vejo o senhor falando, nós precisamos descobrir a palavra de Deus, né? Intimidade com o Espírito Santo. E a Bíblia diz que o povo que conhece o seu Deus fará proezas. Acho que vai chegar o nosso momento de fazer proezas. Porque o que acontece? Deus falou assim, né? Quando ele revelou para o profeta Joel que ele derramaria o Espírito Santo. Ele disse o seguinte, confirmou isso, Pedro confirmou lá no Pentecostes, né? Os jovens terão visões, os velhos sonharão. Então, assim, qual que é a vontade do eterno Deus para nós, né? Sermos cheios do Espírito Santo e ter os dons espirituais para a gente enfrentar essa circunstância. Olha só, José e Maria, que na verdade em hebraico, Yosef e Miriam, né? Os pais de Jesus, de Yeshua. Eles não foram em tal lugar, de repente a Bíblia diz assim, por divina revelação, eles foram para o Egito. Por divina revelação, não voltaram para o mesmo caminho. A gente vê isso na Bíblia. É isso que Deus quer para a gente nesses últimos tempos. A turma fica preocupada, fica discutindo aí, como é que nós vamos fugir dos drones? Como é que a gente vai ter que se esconder no mato, nas cavernas e tal? A discussão é essa. Mas antes dessa discussão, tem duas coisas. Primeiro, se o Senhor não edificar e não guardar a casa e a cidade, em vão, né? Vigia o sentinela. Então, se o Senhor não guardar, não adianta. Então, o Senhor vai nos guardar. Segundo, quando o perigo estiver ali, se a gente tem os dons do Espírito Santo, ele também nos alerta, ele também nos dá orientações. Não faça isso, vá para tal lugar. Fuja, se esconda, apareça agora. O que aconteceu com os profetas não vai mudar agora no futuro. Só que, por outro lado, né, olha só como Deus está conduzindo a live aqui. Eu não imaginei falar isso aqui. Eu também não, eu tinha preparado outras coisas sobre os judeus, sobre o Enoque, mas vamos lá, até a noite inteira. Amém. Mas assim, as orientações nós vamos receber, e hoje a igreja, a sua grande maioria, claro, que eu vou falar aqui é a grande maioria, deixou de consagrar, deixou de orar, deixou de ser crente de verdade. Eu pego muito no pé de canções, de música, sabe? Porque hoje as pessoas não são mais adoradores, a grande maioria. As pessoas, elas não adoram a Deus, elas falam que Deus dá a bênção para elas. Então, a gente perdeu a essência, perdeu o foco. Uhum. Antes era gostoso, na minha época de jovem, acabava o culto de jovens, que era de sábado, era o seguinte, a gente saía todo mundo junto, ia comer uma pizza, tomar um sorvete e tal, e depois ia para o monte orar. A gente ficava até 4, 5 da manhã orando, e quando era 9 da manhã, já estava na escola dominical. E hoje nós perdemos tudo isso. Hoje a pessoa passa maior tempo aqui jogando, conversando e tal.
Eu não sou contra entretenimento, tá, gente? De vez em quando eu brinco aqui com o meu Candy Crush, sabe? De vez em quando eu tenho um momento que eu também preciso relaxar. Só que a gente tem que buscar mais a Deus, e isso se perdeu. Então, agora, com esses problemas, vai chegar uma hora, pastor, que a igreja vai ser prensada como o azeite. Certeza. E aí a igreja vai voltar a ser de oração, vai ter revelação, vai jejuar, né? O único cuidado que precisa ter é porque tem gente na internet, né? Eu não falo mal, não cito nomes, mas às vezes eu alerto, e aqui é só um alerta. Tem gente que está mal intencionada, ele fala de Deus, mas se ele faz você desanimar de congregar, e congregar não precisa ser membro de uma igreja, pode ser de uma célula, pode ser de uma sinagoga, e ter comunhão. Você tem que orar para as pessoas orar para você. Se te desencorajam a fazer isso, e a fazer também o jejum, né? Jejum, isso aí não, mas... os dons do Espírito Santo foi para lá. Tome cuidado, porque normalmente isso é uma má intenção. O diabo, Satanás, falando bem claro, ele não quer que a gente... Ele quer que a gente fique preocupado qual que vai ser a marca. Mas ele não quer que a gente... Ele quer tirar a atenção. Porque o que acontece? Às vezes, eu vou usar um exemplo. Faz de conta, deixa eu ver aqui, né? Faz de conta que a marca é essa. Mas ele vai fazer você olhar aqui, ó, e não aqui. Quer dizer, ou melhor, a verdade está aqui, mas ele vai fazer você olhar lá em cima. Justamente. Sempre. Justamente, pastor. Então, nós estamos de olho nas coisas, mas a gente não pode perder o foco principal. Inclusive, só pegando uma frase tua, que eu gostei, acho que foi na tua última live, ou numa das últimas, você disse assim, não temos tempo para divisão, agora é hora de união. É isso. Não são coisinhas que vão dividir, porque a turma diz assim, o Salmo 133 é o Salmo, olha, na minha live, no meu canal novo, está escrito oficial. Não, esse Salmo, como é que pode? Os maçons levam ele a sério. Como é bom os irmãos estarem em unidade, olha o que 10, blá, blá, blá. E os cristãos não. Peraí. Eles estão levando a sério. Porque qual é o alvo? Não estou falando nem da maçonaria, que é só uma casca, que é quase que um Rotary. Eu estou falando mesmo da essência deles, o centro. Sabe o que é? Eles estão olhando. Porque ali está escrito que se os irmãos não viverem em união, não vem mais óleo sobre a cabeça. Leia ao contrário. Certo? Então eles estão marcando quais são os que têm que ser realmente atacados na sua fé. E por incrível que pareça, o primeiro estudo que eu postei mesmo ontem lá no canal Está Escrito é porque eu falei agora e está fresco lá, né? Não quero fazer propaganda, mas se inscreva lá. Sabe, pastor? Uma coisa incrível. Eu comecei a fazer um estudo se é possível um cristão nascido de novo perder a sua fé. Porque quando Paulo falou da apostasia, segundo Tessalonicenses 4, segundo Tessalonicenses 2, quando ele falou da apostasia, ele disse, olha, agora vocês sabem qual é o sinal que detém o inimigo. Fiquei pensando, peraí. Então, é a igreja fortalecida, agora vem a apostasia e enfraquece. Mas eu fui ver o que era apostasia mesmo, vocês estudaram postes e Gente, aí eu encontrei cada coisa nas escrituras que a gente não presta atenção. A Bíblia diz que aquele que voltou para trás é pior do que o descrente. Peraí, então quem é que voltou para trás? Um crente. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que nos unir, buscar aumentar a nossa fé. Eu respeito todos aqueles que dizem, mas eu estou em Deus, não vou em igreja. Eu respeito, eu não posso fazer divisão, como a gente sempre fala, né? É a hora de nós estarmos nos abraçarmos e enfrentarmos o que vier e buscarmos a palavra. Mas eu sempre digo assim, a Bíblia diz que você é templo do Espírito Santo. Aleluia! Agora, para o templo do Espírito Santo, se todo o Novo Testamento fosse feito para o templo do Espírito Santo, não precisaria a palavra alelon
ser escrita 70 vezes. Se a gente era a igreja, não precisaria. O que é a palavra alelon em grego? É uns aos outros. Então, todo o Novo Testamento está lá. Amai-vos uns aos outros, edificai-vos uns aos outros, suportai-vos uns aos outros, amparai-vos uns aos outros. Então, tudo uns aos outros. E nisso, nós seremos edificados em ser um. Um. Agora, claro, eu posso ver o meu irmão que acredita que a pré-tribulação, que é o avivamento, que o arrebatamento é pré-tribulação, outro acredita que é pós-tribulação. Gente, não vamos deixar essas maneiras de ver as coisas, vamos buscar a verdade. Vamos nos dispor diante da palavra e dizer, Senhor, eu quero saber a verdade. Mas não ficarmos criticando um ao outro. Isso é estratégia do nazismo, isso é estratégia do socialismo, sabe? Então falam que... eu acho que eu vou sair do assunto, né? Se eu continuar falando assim. Pode falar o que você está... Você veja, por exemplo, como eles formam as divisões. Eu tenho amigo até hoje, um advogado, que para mim até hoje, enquanto ele falou, ô nego e né, ele sempre me tratou, ô gringão. Ele não está me ofendendo, nem eu e ele, não há divisão entre a gente, porque nós nos tratamos assim. Agora, é preciso cota. Olha, pastor, eu vou entrar num negócio chato, tá? Precisa cota para entrar numa faculdade para aquele que é afro-brasileiro, certo? O que quer dizer isso? Está humilhando eles. Por quê? Precisa cota para um afro-brasileiro jogar futebol? Não, porque eles são bons. Agora, o afro-brasileiro, então vamos fazer uma cota para os que não têm condições de se preparar com estudo. Tudo bem. Agora, não há diferença entre nós, branco, preto, amarelo, não há diferença. O time do Coritiba em Pato Branco, eu sou atleticano, viu? O time do Coritiba, eles chamam assim, o Coxa. E sempre foi considerado o time como coxa branca. Por quê? Porque era proibido durante muitos anos ter negros no time. E era só alemãozão, era só branco. Então ficou conhecido até hoje. Não, eu torço por coxa branca. Só que, ultimamente, os maiores ídolos dele, depois que tiraram essa besteira e não viram que não há discriminação, é Jairo. Um negão, cara, um cara mais doce, cara. Ele foi um goleiro famoso, um cara sábio, um cara calmo. Outro foi o Lela, outro foram, então, quando tira a discriminação gerada por pessoas que têm interesse, olha, o branco fala mal de você, o preto fala mal de você, tem interesse, olha, sei lá, que quer nos dividir, é demoníaco. Nós somos um só. Amém? Pastor, eu acho que agora eu tenho que parar por aqui mesmo, que eu vou me entusiasmar, e a live é para o Senhor, que está nos abençoando tanto, para ti. Não, eu acho que esse papo tá bem gostoso, né? É isso aí, a gente tenta explicar coisas assim muito rapidamente, pode ficar até algum mal entendido, mas o pessoal sabe que não, a gente está em Deus buscando, né? Só pegando um gancho aí em tudo que você falou, é o seguinte, a pessoa é pré, né? Eu estou vendo um irmão aqui mesmo, ele fica insistindo, né? Porque ele é pré. Nós não entendemos assim, nem eu, nem o pastor Batiston. Mas amém, o irmão é pré, Deus abençoe, tranquilo. Tem gente que acredita que o planeta Terra, né, é uma bola molhada que fica girando no espaço. Outros acreditam que ele é uma pizza. Amém. Tá? Não vamos nos dividir por causa disso, nós somos filhos do Deus vivo. Exato, exatamente isso. Eu deixo uma pergunta, tá? Você descobriu a verdade, a Terra é uma pizza, ou então ela é uma bola. Você descobriu que o arrebatamento não é nem pré, nem pós, é meso. Tá, o importante é o que você vai fazer com essa verdade que você descobriu. Vai edificar vidas? Vai fazer você e as pessoas orarem mais, buscar, jejuar a Deus, ter experiências com o Espírito Santo? Se fizer isso, amém. Esses dias, pastor, eu entrevistei uma apóstola lá de Cuiabá, né? Um abraço para ela, a apóstola Gisela, uma mulher de Deus. Ela é pré. Ela crê
ela crê que a igreja é a noiva do Cordeiro e tudo mais. Amém. E eu falei para ela, ó, na live aqui, você vai ter liberdade para falar o que você quiser, pregar a mensagem que Deus tocou no teu coração. Amém. Por Pelo amor de quê? Deus. Porque é uma pessoa de Deus. Você vê, você estando ao lado, eu imagino as pessoas que trabalham lá com ela, sabe? Como tão bem amparado. Como recebe, imagina receber a oração de uma pessoa que é de Deus, que ora, que jejua, né? A bênção é essa. Então, as discussões, elas são bacanas quando se há respeito. E nós aqui, eu posso falar por mim e também pelo próprio pastor Eliseu Batistão. Nós respeitamos, né? Eu só deixo essa pergunta para você que descobriu a verdade, seja a tua verdade. Agora, pastor, estão dizendo que a gente não pode falar Deus, a gente tem que falar o Criador. Tá, você descobriu a verdade, e aí? Tá orando mais? Tá sendo cheio do Espírito Santo? Bom, eu deixo essa pergunta aí, tá? É verdade. A verdade é que a gente precisa ser edificado no amor. Olha, sim, eu sou pós. Agora, posso confessar um negócio para você? Às vezes eu dou uma checada toda a Bíblia de novo, a vontade de chegar lá e dizer que bom, eu estava enganado, você tinha razão. E bom, aí olha, eu não consigo isso ainda, mas eu não vou ficar dizendo que eu sou mais entendido que você, que eu estou certo e você está errado. Queridos, vamos nos amar e vamos ser um. Esse detalhe que o pastor Marcos Ribas colocou, gente, é tão fundamental. É tempo de sermos um. Oh, Jesus, glória a Deus. Mas olha, vamos adiante, porque senão de repente a gente começa a dar muito ênfase até por coisas que são importantes, né? Mas, né? Pastor, e todas essas perguntas aqui que eu tinha para fazer para o Senhor, pastor. Pastor, me conta uma coisa então. Só para voltar daquelas coisas ali, tá? Faz tempo que o senhor começou a estudar o livro de Enoque. Eu tentei me afastar o máximo desse livro. Quando eu vi no Novo Testamento ele citado, e quando eu vi algumas séries, quando eu vi que a centralidade dele também é Jesus, quando eu vi que em nada ele diz diferente da palavra de Deus, apenas com outras palavras, outros, eu comecei a levar a sério. Eu até achei que Enoque seria um livro que realmente foi guardado para esse tempo. Mas eu nem olhava para ele, porque ele não fazia parte do cânon. Eu sei que o senhor tem mais experiência que isso, e eu estou começando a prestar atenção nesse livro. Eu fiquei impactado com algumas coisas, pastor. O que o senhor me disse? Faz tempo que o senhor está estudando esse livro, vendo? Quando, na adolescência, principalmente, eu voltei para o Senhor, né? Então eu tinha muita curiosidade. Eu perguntava muito para o meu pai as coisas, e o meu pai, ele não gostava de responder, mas ele tinha uma baita de uma enciclopédia. A gente conseguiu manter algumas coisas, outras se perderam, porque a gente mudava muito de cidade, então, mas enfim. Aí ele pegava um livro aqui, ó, lê isso aqui. Aí eu lia o comentário, depois ele vinha com, leia isso aqui. Então, eu perguntava muito aquela questão, sabe, o Gênesis 6, eu ficava, mas que negócio é esse? Como que, também antes, né, como que Caim conheceu a sua esposa, como, e ficava. Aí, os comentários sempre vinha aquela questão assim, no livro de Enoque fala tal coisa. Aí, o pai, mas e esse livro de Enoque aí? Os comentários ficam falando dele direto, o que é isso? Aí ele vinha com outras enciclopédias lá. Aí os teólogos falavam para a gente o seguinte, que o livro de Enoque é um livro que é um livro apócrifo, não inspirado e tal, e que os etíopes conservavam o livro. Tá bom. Aí eu perguntava para as pessoas como é que é esse negócio de livro ser inspirado da Bíblia. Ah, não, homens cheios do Espírito Santo que eles determinaram assim. Eles oravam muito, eles tinham uma comunhão, então eles decidiam quais livros podiam se ler, outros não. Foi isso que eu aprendi a vida toda. Até se a gente faz cursos teológicos, na maioria dos cursos das denominações é isso mesmo. E por que os teólogos citavam esse livro, se era um livro apócrifo?
Por que sempre falar isso? Aí, de repente, você lê lá o livro de Judas, assim profetizou Enoque. Ah, não, pode parar. Se o livro não é inspirado, por que que a Bíblia cita esse livro? Né? Por que que ela está indicando? Aí tá, então vamos ler. Eu não tenho, até hoje, eu não tenho o livro de Enoque em hebraico, por exemplo, eu tenho ele em português. Algumas versões que o pessoal também me mandou. Mas na época que eu estudava, só os teólogos que tinham dinheiro é que tinha esse livro. A gente Era não tinha. raro, né? Raríssimo. Aí eu abro ele, no primeiro capítulo diz, né, Deus ele revelou para o Enoque que não iria, aquela geração dele não iria dar importância mesmo para o livro, mas uma geração muito futura. E olha que interessante. Então, no passado, só os teólogos, só quem tinha dinheiro que tinha um livro de Enoque. Hoje, se você tiver um celular e tiver a Play Store, você consegue baixar o livro, né? Então, a profecia se cumpriu. Uma geração distante hoje conhece esse livro. Agora, o que, que ele tem de bom? Eu sempre digo o seguinte: posso ler Enoque? Pode. Fique craque nos 66 livros da Bíblia. Primeiro. Ficou craque nele, você pode ler depois o livro dos Justos, você pode ler do Jubileu, você pode ler o Apocalipse de Pedro, que até num dos concílios ficou a discussão qual Apocalipse que ia pôr, o de João ou o de Pedro. Aí colocaram o de João, que é o que a gente tem na Bíblia. Então fica craque nos 66 livros, por quê? Porque se você ler um desses outros livros e tiver coisa errada, você vai identificar. Isso. E foi o que eu fiz. Então, assim, Enoque, de fato, eu li muito pouco, tá? Eu acho que não li de capa a capa 10 vezes ainda, certo? A Bíblia eu perdi a que é conta. muito para você, então, cara? A Bíblia eu perdi a conta, mas o Enoque eu não sei se chega a 10. Que Talvez 5. inveja, que inveja. Mas 104 Glória a capítulos, Deus. 106. Só que tudo que eu li até agora, ele fala de Jesus, ele fala que, né, o Messias, ele fala que o Messias ia ser rejeitado pelo povo de Deus. Ele fala do arrebatamento, fala do milênio, sabe? Tá. E aí ele dá detalhes de coisas. Sim, é polêmico, por quê? É polêmico para muita gente que não aceita determinadas coisas, né? Tem algumas. Ele fala do pecado dos anjos com as mulheres, então muita gente não aceita isso. Mas só que está em Gênesis 6, está lá no livro de Judas, que os anjos deixaram seu estado natural. Paulo falou isso, que o pecado deles foram tão grandes que a mulher tinha que usar alguns acessórios, a mulher daquela época, vamos deixar claro também, por causa dos anjos. Por que Paulo falou um negócio desse? À toa que não foi, né? Então, só que o Enoque, ele dá detalhe mesmo. Ele conta como aconteceu, o nome dos anjos, como é que foi. Agora, na tradução da nossa Bíblia, da língua portuguesa, eu só vou falar uma dessas, porque tem um anjo que pecou, que o Enoque diz, o nome dele é Azazel, ou Azaziel, tanto faz, é a mesma coisa. Tá, beleza. Quando a gente vai ler na Bíblia, que tem lá o bode emissário, né? Daí que surgiu a gíria, o bode expiatório, né? Na verdade, o bode emissário. Deus, ele falou naquele período que tinha que matar o animal por causa do pecado, né? Jesus não havia feito ainda a expiação, mas o povo de Israel tinha que fazer o seguinte: um bode ia ser para Deus. Aí o outro, na nossa Bíblia está assim, o outro é para o bode emissário. Aí você fica, mas que história é essa? Eu já pensei muito nisso uma vez. Você pega um bode e entrega para outro bode que é emissário, não faz sentido. Mas você acredita que em hebraico está lá assim, um bode é para o Senhor, é para Deus, e o outro é para Azazel. E aí, né? Então faz sentido. Aí você lê o Enoque, aí você fala, agora eu entendi.
Infelizmente, nós não temos ainda uma Bíblia em português, né, que faz uma tradução mais correta do que está, principalmente Antigo Testamento. Tem um judeu messiânico, na verdade não é messiânico, é nazareno, né, o Tzadok, ele falou para mim, há uns 2 anos atrás, que ele iria fazer uma para o Novo Testamento. Eu falei, mas faça também para o Antigo. Aí ele falou, mas dá muito trabalho, sabe? Então, lá no meu canal, de vez em quando eu trago algumas dessas traduções, dá trabalho, sabe? Mas eu tento informar algumas coisas, até para tirar essa divisão, porque tem outros que descobrem algumas dessas traduções e fica atacando, né? Mas, em resumo, é isso. O livro de Enoque é um livro bacana, desde que você fique bom nos 66 livros da Bíblia. Você pode ler, você vai agregar, você vai entender melhor. Aí tem algumas curiosidades. Por exemplo, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ela era parecida com uma palmeira, sabe? E o seu fruto parecia mais com a uva. Isso é curiosidade. Está Porque a lá no gente vê, Enoque. porque a gente vê nos desenhos, a gente vê nos filmes, e muita gente pensa isso. Na igreja que eu pastorei mesmo, o professor lá perguntou para a turma, né, qual que era o fruto que a Eva e o Adão comeram, e eles falavam, é a maçã. Não é. Ficou a maçã, né? Até falam do símbolo da Apple, que o tio Billy deu uma mordida nele. Gente, deixa eu dizer uma coisa para você. Realmente, possivelmente a gente possa chegar lá e diz, Enoque, então é mesmo, era igual uma palmeira, porque o Senhor disse que nós vamos comer da árvore do fruto da vida, não é assim? Diz, é por isso que em Lucas 21:28 ele diz, quando a gente vê o mundo do jeito que está, levante a sua cabeça, porque está perto a redenção, perto de nós irmos conhecer também a árvore da vida, certo? Não a árvore do conhecimento do bem e do mal, a árvore da vida, tá certo? Que é a bola aqui, né? Mas nós vamos ver a árvore da vida, essa é que realmente é importante. Gente querida, é tão boa essa conversa, tão boa, eu começo a ficar um pouquinho preocupado com o horário, mas eu ainda queria que você observasse um pouquinho da geopolítica. Que coisas estão acontecendo, né? Que coisas estão acontecendo? Paz entre os Emirados Árabes e Israel. É para pensar isso, certo? Outro bloco se formando, país vermelho aqui de baixo, de cima, mais Irã e mais Jordânia, formando um bloco separado. Gente, que coisa boa a gente ouvir falar em guerras e rumores de guerra, entendendo o que a Bíblia diz. Isso nos faz levantar, olhar para o céu e dizer aleluia. Estará perto a nossa redenção. Então, tem tantas coisas acontecendo nesses dias, né? A própria natureza. A própria natureza. E a ação. Eu sou do tempo que a gente procurava gravações quando tinham ruídos assim nos céus. Sim. E aí, olha, isso aqui é da Colômbia, isso aqui é da Rússia, esse aqui em Curitiba um amigo meu gravou, impressionante. Depois começaram aquelas coisas, ou junto também, que apareciam imagens no céu, parecia a cruz, assim, só uma coisa borrada de nuvens. Pois sabe, depois que eu vi aquele dragão sobrevoando Pequim, e depois aquele dragão lindo, que parecia real, em 8K, aquela projeção holográfica, com ruído, com tudo sobrevoando um estádio de beisebol na Coreia do Sul. Eu falei, gente, esse pessoal faz o que quer nos ares hoje em dia. Não tinha tela, não tinha nada. E estava lá aquele dragão andando dentro das coisas, se agarrando no telão, sentando. Isso é real. O pessoal filmou, a imprensa mostrou, e não havia tela, não havia nada. Eu acho que sim. Eu acho que é apenas uma das manifestações do Blue Beam. Eles vão fazer coisas e sinais nos ares que vão criar muita confusão se nós não estivermos com os pés na rocha,
na palavra de Deus. Eu, por exemplo, assisti um pastor, devia ser colombiano, não sei, dizendo numa rádio em espanhol, dizendo assim, estes ruídos são Deus mostrando que ele está atento ao mundo. Gente, calma, vamos fundamentar na palavra de Deus. Por isso eu gostei tanto e lembrei disso, quando o pastor Marcos Ribas falou, primeiro, os 66 livros da Bíblia, está firme neles. Agora vá para Enoque, vá para outras coisas. Então, observar e opinar sobre essas coisas não pode ser uma coisa muito superficial. Nós precisamos ter os pés na rocha de verdade. Nós precisamos estar olhando nos olhos do Senhor Jesus, clamando, confessando a Ele a nossa incapacidade. Gente, não sei se acontece contigo, às vezes você dá a impressão assim, mas eu sou tão incapaz, eu tenho tantos sonhos que quero fazer, não consigo. De repente você prepara alguma coisa para evangelizar alguém, e eu quero até a hora com você, mas não estou numa postura. A gente se sente tão incapaz. Mas se nós estamos prestando atenção, que a palavra de Deus diz de nós, por isso que eu gosto muito do pastor Marco Ribas, quando ele começa a decifrar o hebraico lá e tal, quantas coisas que a gente descobre que a palavra de Deus diz de mim e de você, né, pastor? Então vamos nos firmar nisso e não vamos nos impressionar com esse barulho todo que está em roda. Temos que prestar atenção, claro, claro, mas não podemos tirar os olhos da figueira e andar com os olhos na palavra, os pés da palavra, né? Olha, está sendo tão bom que eu estou precisando já dar um finalzinho, um game over, mas eu queria te ouvir mais algumas coisas. Eu nem vou te fazer pergunta. Abençoa-nos com aquelas coisas tão boas que eu assisto nos teus. Pode escolher, o que vem daí é benção. Podemos não pensar igual, tão igual, mas sabemos que nós dois somos homens de Deus que buscam a verdade. Então, conta alguma história ainda para mim aí, da palavra de Deus. Eu vou pegar esse gancho só para falar uma coisa. É o que nós dissemos aqui. Porém, estudando a história até o 5º século, olha aqui para mim. Até o 5º século. Quando que era o 5º século? Do ano tal a tal. Então, até esse período, a igreja dos judeus discípulos de Jesus, eles utilizavam o livro de Enoque, né? Foi no 4º século antes ainda que os reformadores já foram tirando as coisas, separando os judeus dos não-judeus. Infelizmente, a igreja protestante, por mais que ela tirou a idolatria, ela herdou muita coisa da igreja imperial, né? E aí só os etíopes que preservaram. Então, quer dizer, era um livro que muitos teólogos, tá? Com exceção de um ou outro, os adventistas, mas com exceção dessa turma, a grande maioria concorda que o livro de Enoque deveria estar na Bíblia, tá? Isso não sou eu que estou falando, são muitos teólogos, né? Então, um livro que a própria Bíblia cita o versículo. A própria Bíblia diz, assim profetizou Enoque, e no caso ali, Judas dizendo, né, que Enoque revelou, olha só, Enoque é um livro do tempo pré-diluviano, onde ninguém falava que Deus ia vir, descer da sua glória sobre a terra e colocar juízo na terra. E aí, o Enoque faz isso. E o que o Judas fez? Gente, o Enoque profetizou que Deus ia vir com as suas miríades para a terra, para julgar, né, para trazer juízo sobre a terra. Então, é muito maravilhoso, mas eu tô citando isso aí para... Não compensa a discussão, gente, não compensa. Fica bom na Bíblia, se você quiser ler Enoque, livro do justo, vai agregar. Aquilo que não serve, você descarta, né? Deixa eu responder uma coisa, você falou para eu falar um pouquinho livre, vamos só entender o seguinte, gente, a Bíblia foi escrita em qual idioma, né? O idioma hebraico, o idioma de Israel. E a regra gramatical é completamente diferente. Além de tudo isso, a gente tem a cultura, a gente tem a tradição, a gente tem que ter o tempo. Então, um exemplo, vamos supor que o rapaz, ele
um rapaz, né, um moço, ele olha para uma moça na igreja, ele acha ela linda, maravilhosa. Aí ele pega, eu vou cantar ela, né? Como é que fala? Flertar com ela, mandar um versículo, ela vai gostar. Aí ele manda esse versículo assim: as éguas dos carros de Faraó, eu te comparo, ó querida minha. Ou Do nome, né? Que versículo o cara escondeu. Espero que tenha café aqui. O cara é bem espiritual, hein? Ai, Jesus. aí a questão é o seguinte: qual que vai ser a reação dessa moça que é brasileira, que nasceu agora no século XXI? Ela vai gostar, né? Ela vai gostar desse versículo? Ela vai falar, pô, o cara me chamou de égua, de cavalo, o que é isso, né? Bom, naquela época, era o maior, ou um dos maiores elogios que uma mulher poderia Desculpa. receber, né? Uma mulher poderia receber esse elogio, quer dizer, O os contexto da carros. época, né? Então a gente tem que Era como dizer entender. assim, você é uma Ferrari último tipo, querida. Perfeito, perfeito. Esse pastor é de Deus, meu. Perfeito, é isso. Então, a Bíblia, o primeiro passo, qual é? Ler e meditar, sabe? Bastante mesmo. Dá para ler pelo menos uma vez, de capa a capa, por ano, tá? Dá para ler mais, tranquilo ali, meia hora, uma hora por dia, vai dar para ler de capa a capa quase que 2 vezes. Tá, leia, medita. Segundo passo, aí você vai estudar tradições, vai estudar o idioma. Então, você vê, quando a gente lê o Salmo 23, né, que fala das águas de descanso ou águas tranquilas, os pastos verdejantes e o vale da sombra da morte. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Aí a gente conta o nosso testemunho, que o ônibus bateu, mas Deus nos livrou do acidente, acidente de carro, disso, daquilo. Tá valendo, tá certo. Só que, literalmente, existe o Vale da Sombra da Morte. Existe o local onde tem as águas de descanso. Na live de domingo retrasado, não esse que passou agora, o outro, procura lá, canal Marcos Ribas, coloca assim, a revelação do Salmo 23. Eu mostro onde fica o Vale da Sombra da Morte, mostro as fotos, esse vale ele existiu, né? Agora, vai mudar o fato de eu saber isso? Primeiro, a gente lê o contexto espiritual, Deus falou com a gente, olha, o Senhor nos livra da sombra da morte, é o nosso testemunho. Mas a hora que você vê em fotos, opa, existe um vale. Davi estava falando, quando ele estava falando de águas tranquilas, essa lagoinha que tem aqui que todo mundo se banha. Aí muda, aí você compreende mais. E você estando lá pessoalmente, você respirando aquele lá, você vendo as coisas, você tem uma compreensão maior ainda. Então, assim, a Bíblia é legal por causa disso. Você tem o contexto espiritual que qualquer século, qualquer tempo, ela fala com a gente. Mas depois a gente precisa ter uma compreensão maior, né? Por exemplo, Jesus falou: um novo mandamento vos dou. 1 e 10 no hebraico é a mesma coisa. Quantos mandamentos são? São 10. Alguém vai falar aqui, né? Não, são 603. Não, são 10 mais 603, certo? Mas tem aqueles 10 lá, alistados, que Deus mandou lá no Sinai, cada nação que acompanhava Israel escrevendo o seu próprio idioma. Tá, são 10. Mas no hebraico, 10 e 1 é o mesmo, é a mesma mensagem. Aí Jesus fala, eu dou um novo mandamento vos dou. Aquele um novo mandamento é os 10. Ele estava falando a mesma coisa. Bom, é muita coisa e assim, é legal para a gente agregar essas informações. Eu estou vendo aqui a Ruth Vieira, ela colocou assim, eu li 2 vezes a Bíblia toda, confesso que é muito pouco, preciso ler mais. Isso eu vou contar também. Parabéns, Ruth, tenha sempre esse pensamento.
Eu conheci um pastor, isso em 1996. Aham. Ele tinha lido a Bíblia de capa a capa 36 vezes. Olha. E ele falou assim para mim: eu leio de capa a capa 2 vezes por ano. Só que ele falava com vergonha, ele falava envergonhado. Pô, peraí, você leu 36 vezes. Não, mas é quando eu fazia seminário, que eu era jovem, a moça que trabalhava comigo, ela tinha lido 50 vezes a Bíblia. Então, quando ele contou essa experiência com mais outra que eu tive, que eu estava pregando, e eu falei que a Bíblia dizia uma coisa, aí o Espírito Santo perguntou, a Bíblia diz mesmo? Aí eu fui lá conferir, a Bíblia não dizia coisa nenhuma, sabe? Eu entendi que eu precisava ler a Bíblia. Então, acabou, era finalzinho de 96 para 97, eu falei, então, dia 1º de janeiro de 1997, eu vou pegar e começar a ler a Bíblia de capa a capa, eu vou contar, se aquele pastor ler 2 vezes, eu vou ver quantas vezes eu consigo. Então, naquele primeiro ano eu li 4, no segundo eu li 5 e fiquei nessa média. Hoje eu não leio tanto assim, confesso que eu preciso ler mais, como a irmã Ruth falou. Mas já perdi as contas. E cada vez que eu leio e releio, eu aprendo. E é maravilhoso. E a Bíblia é o seguinte: quanto mais você lê, e quando eu falo ler, é meditar, tá, gente? Não vão querer me corrigir aí. Quanto mais você lê, mais você quer ler. Você não quer parar. Como essa live aqui, a gente não quer parar, né? E quanto menos você lê, quanto mais assim você rejeita, fica lá no canto, amanhã eu vou ler. Você perde a vontade, tá? É É assim. verdade. Olha, glória a Deus. Eu conheço, não sei se você conhece o pastor Luciano Subirá. Eu já Um ouvi falar dele, grande muita homem gente de Deus. manda Ele, vídeo. ele, É, era, ele era aqui de Guarapuava e ele vinha aqui pregar para nós, o Apocalipse e tal. Agora ele é um pastor do mundo inteiro. Mas uma coisa, ele tinha uma criança pequena, ele não proibia ela de jogar videogame. Ela amava videogame. Ele dizia, tudo bem, então olha bem, você vai jogar videogame 45 minutos, aí você vai ler 45 minutos a Bíblia. Então, tanto quanto você jogar, você vai ler a Bíblia. Gente, ótimo. hoje esse menino é um homem de Deus, conhece a palavra igual o pai dele, está nos Estados Unidos, está pregando lá, está mandando vídeos para a gente. Então, ler a palavra de Deus, alimento, alimento, alimento. E ler com o espírito, assim, Senhor, tem pérolas aqui, eu quero achar essas pérolas, Senhor, aonde estão? Amém? Às vezes eu brinco que tem umas pérolas assim, é, se clamares a mim, eu ouvirei e te mostrarei coisas grandes e ocultas que não conheces. Todo mundo conhece esse versículo, né? Aí eu às vezes pego e leio ao contrário. Se não clamares a mim, eu não vou poder te mostrar as coisas grandes e ocultas. Tem Então tá uma aqui. pessoa aqui, ó, Suzana Fagundes, ela Suzana tá Fagundes. pedindo para, ela falou assim, se a gente, né? Então quer dizer, eu e você, se a gente poderia falar do Jared Kushner. Olha, eu arrisco alguma coisinha, mas eu não queria contradizer quem vê diferente ou coisa assim. Tá? Era um playboy cheio de dinheiro também. Ah, mas ele deve ser o anticristo porque ele comprou o prédio número 666, dos mais caros de Nova York, acho que na Quinta Avenida, sei lá. Gente, sabe o que acontece? Preste atenção, existem protótipos do anticristo. Protótipos. Por exemplo, Senaqueribe, ele veio, quando Deus mandou ele voltar e disse, olha, um dia eu vou pôr o anzol no teu queixo e vou te trazer de volta aqui contra Israel. Aí você pega pessoas igual, como é o nome aquele que Aristarco, aquele quando os 4 de Alexandre o Grande se dividiram, Antíoco, Antíoco, isso, Antíoco. isto, Antíoco, tá? Ele saiu e ele não era nada. E ele começou a crescer, 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 que dominou tudo, e ele colocou como objetivo na sua vida destruir
os judeus. Então, o que ele fez? Ele foi para a cidade, ele acabou, ele matou um monte de judeus, ele acabou todo mundo que estava debaixo dele, não podia guardar sábado, não podia seguir aquelas leis da saúde, não podia cortar o prepúcio ali, fazer a circuncisão, e ele matou porcos, que é um animal abominável, lá nos lugares sagrados dos judeus. Esse homem, ele fazia aquilo que Daniel, que Apocalipse diz que o anticristo vai fazer. Ele falava coisas terríveis para Deus e tal. E olha, ele é um protótipo do anticristo, tanto que quando você vê as profecias de Daniel e você vê a história desse cara, você pensa, ele está cumprindo a profecia de Daniel. Só que daí no versículo seguinte, parece que é Daniel 8, 25, 8, no versículo seguinte, Daniel ouve a seguinte coisa: guarda, porque isso é para o fim dos tempos. Então a minha impressão é que lá era um protótipo mostrando características que o anticristo vai ser, mas não era o anticristo. E Yareb pode ser um desses também. Agora, eu chego a pensar assim, ele pode não ser o anticristo, mas ele despacha semanalmente no escritório do anticristo. Que o homem é maluco, ele conseguiu uma projeção mundial tremenda, e você vai perceber que ele é o mais cotado para receber o Prêmio Nobel da Paz. Então, pode ser, vamos dizer o seguinte, não é tempo de nós dizermos, é Macron, é Jared. Agora é tempo de nós olharmos, ficarmos observando e mantermos um olho no peixe e outro no gato. Ou seja, olharmos para o que a palavra de Deus diz, o peixe, e outro olho cuidando do inimigo, porque ele vai fazer de todas as coisas. Paulo diz que nós vivemos um tempo de muita apostasia. Paulo diz que nós vivemos um tempo de engano, onde o inimigo vai fazer grandes sinais nos céus, nos ares. Então vamos estar de olho. Mas eu não vou ser bobinha de dizer, não, Jared, aí nós vamos ter que ficar até a madrugada conversando. Tem muitas visões. Mas eu acho que você definiu bem. O Jared, o Macron, são protótipos, apenas isso. É para tirar o foco e principalmente a observação das pessoas. Uma coisa assim, é 100% de certeza, a não ser que a Bíblia não seja certeza, mas eu creio que é. Então, pela Bíblia, o anticristo não será brasileiro, norte-americano, europeu. Ai, como não? Não vai ser europeu, tá? Alguém chegou pertinho, o Hitler. E por que não era o Hitler? Porque era europeu e o anticristo não é europeu. Então, e você citou o Daniel aí, no meu canal, a partir de terça-feira que vem nós vamos estudar o primeiro capítulo do livro de Daniel. Tem muita coisa boa lá, tem revelação. Eu vou traduzir algumas palavras que ficaram escondidinhas, né? Como foi o caso do Azaziel, mas não tem Azaziel no livro de Daniel, tá? Mas a gente vai estudar a partir de terça-feira que vem, lá, fazendo a propaganda aí. Ai, que bom. Vou estar lá olhando, viu? Tá lá olhando. Eu vou postar um vídeo, era para postar hoje, vou postar amanhã um vídeo no canal. E vou falar também muito da profecia de Daniel. Eu devia esperar você fazer capítulo por capítulo, né? Para mim pegar mais coisas ainda. Não, mas depois você faz um segundo vídeo. Olha, é muito interessante. Eu peguei a história de Daniel ali para mostrar algumas coisas bem interessantes. E ficou jóia. Amanhã está aí. Então eu queria dizer, queridos, vocês conheceram esse homem abençoado, homem de Deus, homem sincero. Parece que ele tem um... Olho para ele assim, mesmo com essa barbona ali, que parece ser um cara assim meio serião, né? Aí tem um sorrisão e mais. Parece ser uma pessoa assim que facilmente, é fácil da gente amar, respeitar, porque mostra sinceridade e conhecimento. Eu aproveitei para falar que eu também tenho um segundo canal, né, de cura interior. Então é o Autoajuda Bíblica. Agora eu acabei saindo aqui sem querer do retorno, porque é no retorno que eu consigo escrever aqui, né? Mas é fácil, Autoajuda, espaço Bíblica, tá?
E é um canal de cura interior, é por lições. Então, você tem que assistir desde a primeira lição. É um canal para quem anda depressivo, triste, para quem tá sem esperança, tá certo? Então, convido, agora voltou aqui, eu vou digitar para todo mundo, tá? Como é que faz para achar aqui, ó? Autoajuda, espaço, peraí, ajuda, espaço bíblica, Ah, tá? gostei dessa tua ideia. Coloquei aí no chat, tá bom? Gostei. Vou colocar o meu também, vamos ver se vai dar certo. É, Tá aqui, achei. Por que não aparece? Tá aí. aí, Autoajuda bíblica. O espaço ali entre ajuda e o bíblica. Pode ter certeza que ainda hoje eu vou dar uma passadinha lá, viu? Tá? tá Glória a Deus. certo. Gente, foi muito bom. Vamos orar uns pelos outros. Vamos orar pelo Está Escrito Oficial. Vamos orar pelo Autoajuda. Vamos orar por quem está nos assistindo. Senhor, abençoa, Pai. Pastor, ora, pastor. Vamos orar. Ora agora, porque eu estou muito grato a Deus de estar passando esse tempo com toda essa gente aí, querida. Amém. É uma alegria para todos nós. Oremos. Amado Pai, não há entre os deuses alguém semelhante a ti e nada existe que se compare às tuas obras, pois tu és grande e operas maravilhas. Só tu és Deus. Não há palavras para agradecer ao pastor Batiston, a esse convite. O Senhor está nos unindo e é isso que nós entendemos. Não é tempo de divisão, e sim de união. Abençoe a todo este povo que está assistindo, que está agora na live, aqueles que já saíram e aqueles que ainda vão chegar, que vão assistir esse vídeo depois. Que o teu amor, a tua compreensão, que tudo que foi falado aqui, Pai, seja para a edificação das vidas. Esse é o nosso propósito. O objetivo da live aqui é edificar as vidas, e o Senhor sabe disso, o Senhor conhece os nossos corações. Que eles sejam alcançados. Que aquele que está triste, sem esperança, ele possa se fortalecer agora. Aquele que anda com medo da grande tribulação, das coisas que o mal está fazendo, que ele possa se sentir fortalecido agora. É verdade. E aquele que está sem comunhão, seja numa placa de igreja, ou numa célula, ou em qualquer lugar, que ele venha a se unir, que ele venha a estar em oração, receber oração, que seja abençoado. Pai, quanto aos nossos projetos, o Senhor deu o canal Está Escrito ao teu servo, que esse canal também seja abençoado, que ele possa edificar as vidas e que as pessoas possam se achegar. Divulgue, Pai, divulgue, que faça o YouTube, que não quer que as nossas mensagens cheguem às pessoas, mas faça com que, pelo milagre, isso aconteça. Da mesma forma, o canal Autoajuda Bíblica, que é o nosso segundo canal para a cura interior, que da mesma forma aconteça e que as vidas possam ser edificadas. Senhor, não há razão, não há motivo nenhum de entrarmos na internet, de pregarmos a tua palavra, se não for para edificar as vidas. O ego, a glória nunca é nossa, Pai, a glória é tua. E por outro lado, nós ficamos felizes de ver vidas, ver pessoas edificadas. Guarda os teus servos, livrando de todo mal, livrando a família de todas essas enfermidades malignas que há sobre o mundo. Protege o teu povo, protege os teus servos. Desperta-nos nos dons do teu Espírito, para que nós possamos estar preparados para tudo que vai acontecer. Mas já sabemos que o Senhor vai nos proteger, vai nos guardar. Muito obrigado, Pai. Esta é a minha oração. Shem Yeshua HaMashiach. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus, Pai. Concordamos em cada palavra, Pai, em cada palavra. Não permita, Pai, que esse tempo que passamos juntos aqui, Pai, oh Deus, fique sem produzir frutos verdadeiros na vida de pessoas e nas nossas vidas. Sim. Obrigado por esse amigo, Pai. Obrigado. Pelo pastor Marcos Ribas, abençoe ele, sua casa, seus filhos, seu ministério, Pai, todos esses projetos que o Senhor coloca no coração dele, Pai, abençoe em nome do Senhor Jesus, Pai. Queridos, muito obrigado por vocês estarem conosco. Muito obrigados.
E agora, como é que ele faz? Só desliga aqui e deixa todo mundo. Deus Pastor abençoe, Liseu, querido. Diga, meu irmão. foi Muito um obrigado, prazer viu? demais. Obrigado você atender assim, meio de última hora, e todo o trabalho que eu dei para pegar o jeito aqui. Muito obrigado. Deus te abençoe. Obrigado, pastor. Amém.